Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Pamela estava com saudades, tá bom? Porque faz tempo, né, que a gente não tem uma aulazinha, a gente passou o quê? Uma semana, né, estudando de prova, né, a gente fez as nossas provas, vocês fizeram, então, passaram uma semana fazendo prova. E hoje a gente está de volta aqui com as nossas aulas, tá? E hoje a gente vai ter o quê? Uma aula de matemática, tá bom? Continuando no nosso capítulo 2, tá? Lá na página 27, tá bom? Que a gente vai falar sobre um assunto que talvez vocês não conheçam, tá? Que vão ver pela primeira vez, que é sobre o ábaco, tá? Que o ábaco, o que ele vem representar pra gente, tá? O ábaco é um importante instrumento de trabalho para que os alunos percebam a base 10, tá bom? Então, o ábaco, antigamente, ele era usado como se fosse uma calculadora, tá bom? Então, no ábaco tem o que? Tem a C, que representa a centena, D, dezena e o U, unidade, tá? Então, o ábaco, ele pode, tá bom? Ser como se fosse uma calculadora, como eu falei pra vocês, tá? Só que diferente, tá? Porque como é a calculadora de hoje em dia? Calculadora, hoje em dia, a gente tem aonde? No nosso aparelho celular, em computador. Tem também que nas lojas, tá? Calculadora mesmo, sem ser assim no celular, tá? Mas hoje, geralmente, a gente encontra onde? No celular, no computador, tá bom? Então, na calculadora, a gente pode o quê? Calcular mais, tá? Que é o que? A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá bom? Essa é a calculadora. E hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre o ábaco, tá? Como eu acabei de falar pra vocês. O ábaco, tá? Ábaco, ó. O C, que a gente vai ver daqui a pouco, representa o quê? Centena. Centena faz lembrar o quê? O número 100, tá? Então, o centena faz lembrar o número 100. De dezena, tá? Dezena faz lembrar qual número para vocês? Se eu tirar essa letra, essas letras aqui, fica como 10, tá? Então, se eu tirar essas letras daqui, fica o quê? 10. Então, 10 de dezena. E por último, o de unidade. O que seria a unidade? Unidade seria todos os números, por exemplo, o número 1, o número 2, número 3, número 4, número 5 e assim por diante, tá bom? Então, agora a gente vai lá pro nosso livro, tá? Que eu vou explicar para vocês, tá bom? Deixa eu posicionar aqui o celular. Só um minuto. Tá? Tá falando assim, tá? Pegue lá seu livro e acompanhe comigo. Na página 27. Ábaco. Vamos conhecer o ábaco? O ábaco é um instrumento que serve para calcular, assim como a calculadora. Com o ábaco, pode-se calcular pequenas e grandes quantidades. Para isso, basta encaixar as pecinhas nas hastes, tá? Então, aqui a gente vai ver um exemplo, tá bom? Eu fiz aqui, ó, como se fosse o ábaco, tá? Dá pra vocês verem como virar mais. Como se fosse o ábaco, tá? Então, tem o quê? O C de centena, o D de dezena e o U de unidade. Aqui está dizendo assim, veja, por exemplo, a situação que representa a contagem de 5 itens. Se há 5 itens, aonde é que ele vai ser encaixado? Vai ser no centena? Não, né? Porque é o quê? É o número, representa o número 100, né? Vai ser em dezena? Não, porque não é o número 10, é um número menor que 10. Vai ser aonde? Em unidade. Então, por isso que tem aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Uma bolinha, 2, 3, 4, 5, tá? Representando o quê?
o número 5, tá bom? Então, a unidade, o 5 vai ficar onde? Na unidade, tá bom? Aí agora a gente vai ver duas situações aqui, tá? Diz assim, ao contarmos 10 itens, a situação do ábaco pode ser a da direita ou a da esquerda. Agora vocês vão prestar atenção, tá? Em relação ao que tá no livro, tá bom? Eu vou representar aqui para vocês, tá? Vou apagar aqui para representar para vocês. Tá? Então, crianças, Tati tá falando sobre o ábaco. Então, eu vou fazer aqui só para vocês perceberem qual seria, tá bom? Seria 3, né? C de quê? Centena, D de dezena e U de unidade, tá? Então, a gente vai representar o 10, tá dizendo? O 10 vai ficar onde? Aqui, ó. O número 10, né? A gente vai representar é o dezena, tá? Vou mostrar mais de perto pra vocês, só um momento. Vamos lá, tá? Bora ajeitar aqui pra gente entender melhor, tá bom? Ó, então eu vou ajeitar aqui, tá? Aí tá dizendo assim, qual é, né? Ao contarmos 10 itens, a situação do ábaco pode ser a da direita ou a da esquerda. Aí vamos lembrar, né? Então, esse aqui é o que? Da direita, tá bom? Esse aqui é o que? Direita. Dá pra ver? Ó, esse aqui... Só um momento. Esse aqui, ó, da direita e esse aqui da esquerda. Então, eu vou representar aqui para vocês verem qual seria, tá? A gente vai fazer junto. Tá falando que tem que representar o quê? 10 unidades. Então, é o quê? Vamos colocar nesse aqui 10 bolinhas. 1, 2, ó. 1, 2, tá? Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá? Aqui representa o que? Tá falando que tá lá no livro, tá? Tá dizendo que a gente vai colocar unidades aqui 10. Aí na esquerda, representando o número 10, apenas uma bolinha aqui, ó. Aí no lugar da dezena. Qual é que vocês acham que tá correto? Que foi no começo da aula que eu falei. Eu falei que a dezena representa o quê? Número 10. Então, aonde é que tá certo? Representando o número 10. É aqui da direita, que tá dizendo que é na unidade, que a gente botou 10 bolinhas das artes. Ou é na esquerda, que tem o D, né, de dezena, e tem uma bolinha. Qual seria? A da esquerda, tá? Esse aqui seria o verdadeiro, tá bom? Por quê? Porque o número 10, ele é só o quê? Uma dezena, tá? Então, todas as vezes que você vê no ábaco falar assim mesmo, uma dezena, você vai representar uma bolinha, né? Se tiver o ábaco montado, por exemplo. Você pode até fazer na sua casa. Pede pro papai e pra mamãe, tá? Pode fazer de isopor, tá? Bota uns palitinhos daqueles de churrasco, tá bom? E aí coloca centena, dezena, unidade e vai botando aquelas fichinhas, pode ser tampinhas de garrafa, pode cortar, tá? Pede pro pai cortar e vai colocando nas artes. E aqui representa, então qual é que tá verdadeiro? É da esquerda, tá? Então, o que tá representando aí, correto, é a da esquerda, onde tem só uma bolinha na parte que tá escrito dezena, tá bom? Agora voltamos aqui. No entanto, não encontramos outro símbolo para esta quantidade.
Porque para escrevermos o numeral 10, usamos os algarismos 1 e 0, tá? Então, vamos trocar as 10 pecinhas da primeira arte por uma que será colocada na segunda arte, representando uma dezena. Observe a casa vazia do ábaco, pois ao trocarmos 10 unidades por uma dezena, não sobra nenhuma unidade no primeiro palito, tá? O que está representando aqui, ó? Aqui tá dizendo, bora conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Como eu mostrei pra vocês. Aqui tem o quê? 10 bolinhas na arte, né? Na unidade. E aqui apenas uma na dezena. Então, é essa que tá correta, porque uma dezena representa só uma bolinha, tá bom? No ábaco. Continuando esse processo, a próxima unidade contada deverá ser representada por uma pecinha colocada na primeira arte do ábaco. Essa situação representa o numeral 11. Como seria o numeral 11, tá? Eu vou fazer aqui para vocês. Como seria o numeral 11? O numeral 11 é o que? Já da família, né? Já começa com o número a partir do 10, né? Então, já tem o que? Já tem um na frente. Como seria o numeral 11, tá? Numeral 11. Como é o número 11? 1 e 1, né? Então, uma dezena e uma unidade. Onde seria? Uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. Representaria o quê? O número 11, tá? O número 11, olha aqui. Tá? O número 11 a gente representaria, tá? No ábaco como uma dezena e uma unidade, tá? Então, número 11, uma dezena, uma unidade, juntando fica aqui o número 11. Deu para entender, aluno? Agora a gente vai virar a nossa página, tá? Na página 28, que chegou na nossa atividade, tá? Tá escrito assim. Primeira questão. Desenhe no ábaco a quantidade de 12 argolinhas. Em seguida, escreva os algarismos nas posições correspondentes. Como é que você vai representar o número 12? Assim como eu representei aqui o número 11. Sempre o quê? A dezena é o quê? Sempre 1. Então, dezena, representando o número 12 agora. A gente vai colocar o quê? Uma dezena, tá? Já tá lá, eu acredito. Uma dezena você vai colocar. E quantas unidades? Número 12. 2 unidades. Representa o que? O número 12. 1 com mais 2, 12, tá? Então, esse que vai botar. Então, como é que tu vai fazer aqui? Olha, aqui tá representando tudinho, tá bom? Vai fazer o quê? Uma dezena, desenha, bolinha, e 2 unidades. E faz 2 bolinhas. E coloca aqui o número 12, tá? O 1 e o 2 aqui. Assim por diante nas outras. Diz agora, desenhe no ábaco a quantidade de 13 bolinhas. Em seguida, escreva os algarismos nas posições correspondentes. Como seria o número 13? Uma dezena e 3 unidades, tá? O número 13 seria uma dezena e 3 unidades, tá bom? Então, aí você vai colocar uma dezena, bota só uma bolinha, desenha uma bolinha, e 3 bolinhas representando o que? O número 13. Aí vai apresentar o que? Vai representar o que? O número 13. Uma dezena e 3 unidades. Aí coloca o número 13 aqui, tá? Na terceira questão, mais de novo, igual a essas outras, tá? Desenhe no ábaco a quantidade de 15 bolinhas. Em seguida, escreva os algarismos nas posições correspondentes. Como seria o número 15? Uma dezena. E quantas bolinhas eu ia colocar aqui? 4, 5, tá? Então, seria uma dezena e quantas unidades? 5 unidades, tá? Igual como tá aqui, tá bom? Uma dezena e 5 unidades. Representa o quê? Número 15, 1 e o 5. E por último, a gente vai ver agora, tá?
sobre como podemos representar o numeral 20 no ábaco, tá? Como a gente vai representar? Vou apagar aqui. Então, o que vocês vão perceber aqui, tá? Que todas as vezes que for o número 10, for o número 20, tá? Que for o número 30, número 40, tá bom? Vamos representar como dentro do ábaco? A gente sempre vai representar aonde? Na dezena. Por quê? Porque tem só o quê? É o número 1 e o número 0. O 0, ele não é o quê? Unidade, ele não tem o quê? Quantidade. Ele é um número neutro. Então, sempre a dezena é o quê? O 1, né? E o 0. Então, por exemplo, dezena, 10. Onde será que vai colocar o 20? Aonde? Aqui. Só que em vez de ser só uma bolinha, representa o quê? Duas bolinhas, tá? Representando o número 20. Uma, duas. Se fosse o caso que fosse 21, aí a gente colocaria o quê? Duas bolinhas aqui sempre, né? E botava mais uma aqui, seria o quê? 21, tá? Mas como é o número 20, tá? Número 20, então é o quê? É dezena. Por quê? Porque o 0 é um número neutro, tá? Então não precisa representar o número 0. Entendeu, aluno? Então aqui você vai colocar o quê? Duas bolinhas aonde na dezena e vai representar o número aqui do lado, o 2 e o 0, tá? Representando o 20. Aí na quinta questão, observe o quadro e complete-o com os numerais que estão faltando. Isso aí vocês conseguem, tá? Agora é o que? Os números até 20. Aí você vai ver quais são os números que está faltando e você vai completar. Tá, aluno? Você já sabe, sequências numéricas nós já demos, tá? Já estudamos, então você sabe. Os números que estiverem faltando, você completa, tá? Aí na sua casa. Tá bom, aluno? Então, essa foi a nossa aula sobre ábaco, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurar depois, tá? Que a gente entra em contato e a gente tira mais algumas dúvidas, tá? Então, o sistema ábaco, ele é o quê? É como se fosse uma calculadora, tá? Representa uma calculadora. Antigamente, ele era muito usado. Hoje em dia, a gente não usa tanto mais, tá? É mais mesmo no colégio, que é pra gente saber que existe o ábaco, tá? Mas o ábaco representa o quê? O C, centena, D, dezena, U, unidade, tá? Então, centena vem do número 100, né? Dezena, sempre o quê? Lembra o número 10, tá? E os números o quê? Que tem o 0 depois do número. Por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. E se a gente for representar um número com unidade, que seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Sempre a gente vai representar o quê? Dezena, unidade. Se for o número 11, uma dezena, uma unidade. Se for o número 12, uma dezena, duas unidades, tá? E assim por diante. Tá bom, aluno? Estava com saudade de vocês, espero que vocês tenham entendido, compreendido a nossa aula sobre ábaco. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Beijo, tchau, continue estudando, tá bom? E até a próxima aula, tá? Tchau!